Olá, seja bem-vinda a mais um encontro nosso ao vivo aqui, dessa vez de Mãetoria, o quadro onde eu abro aqui o nosso espaço ao vivo para receber alguma mamãe, respondendo perguntas, oferecendo uma espécie aí de consultoria para te ajudar nos seus desafios pessoais e profissionais, especialmente no que diz respeito a como conciliar os nossos papéis sem culpa, como dar conta daquilo que a gente precisa, como nós que somos mães podemos nos organizar nossa vida, nosso tempo, colocar nos trilhos de modo que seja possível ser bem-sucedida na sua família e na sua carreira também. Então sejam bem-vindas ao nosso encontro de hoje, tanto quem está acompanhando como quem está vendo a gravação. Nós estamos em uma série de conteúdos diários aqui. Na segunda-feira tem perguntas e respostas, às terças tem mentoria ao vivo, quarta e quinta tem Mães que Dão Conta, que são os episódios onde nós trazemos atalhos, onde nós trazemos obstáculos que podem estar impedindo você ou que podem facilitar o seu caminho na direção de dar conta daquilo que você precisa. Então seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Eu quero fixar aqui o tema. Olha a voz já sumindo, gente. Aqui onde eu estou tá fazendo um frio. Vocês não imaginam. Tá vindo uma friaca aí no país todo, né? Deixa eu fixar aqui o horário e bora começar. Seja bem-vinda. Quem tá chegando aqui? Lene Bella Hair. J Reps também aqui com a gente. Seja bem-vinda, tá bom? Hoje eu vou responder perguntas que chegaram para mim aqui nos espaços que nós temos. Você pode mandar perguntas para mim ao longo da semana para dar conteúdo aqui para vocês, tá? Perguntas no direct, perguntas nas nossas mensagens, também os links que eu coloco disponível para vocês lá na bio. Então nós vamos responder algumas perguntas e ao final do nosso conteúdo hoje, eu vou abrir aqui quem desejar participar do nosso Mentoria ao vivo e trazer aí uma consultoria gratuita para você, ao vivo aqui, para você que precisa aí de ajuda, de acompanhamento, de apoio nos desafios que você está experimentando, tá bom? Vamos começar hoje com a pergunta que eu recebi aqui, um tanto pessoal compartilhar também, às vezes o exemplo inspira, encoraja, né? Então eu selecionei aqui algumas perguntas para a gente poder trabalhar hoje. E a primeira perguntinha que eu recebi aqui no nosso a sua vida melhorou para fazer o que você faz hoje, né? Eu quero comentar sobre isso porque eu gostei demais dessa pergunta. Eu acredito, meninas, que a nossa vida ela melhora com a maturidade, né? O que traz maturidade para você? O que transforma você para a vida? O que forma você para a vida enquanto adulta? Eu acredito em duas questões. O seu casamento, quando você sai ali da vida de solteira e vai dividir o seu futuro com alguém, dividir a sua história de vida com alguém. Isso nos amadurece para a vida, né? E em segundo lugar, a maternidade. Eu costumo contar que o casamento e a maternidade são as faculdades que a gente tem para a vida. Nenhum curso, especialização, faculdade, MBA, mestrado, doutorado, nada que você faça vai te preparar com habilidades e competências de vida quanto esses dois níveis de relacionamento, né? O casamento e a maternidade, porque nos desafiam muito, tiram a gente da zona de conforto. Ou você melhora, ou você muda, ou você realmente entra em parafuso, né? Então são muitas experiências e aprendizados que você, enquanto mulher madura, pode obter dentro do seu relacionamento e dentro da maternidade também. Então eu destaco essas duas experiências enquanto adulta. Mas eu acredito que você esteja perguntando também sobre desenvolvimento pessoal. E nesse contexto, o momento que eu me descobri, comecei a me entender melhor, comecei a tomar decisões que eu considero que foram importantes para mim, foram mais inteligentes para mim,
foi no momento em que a Manuela nasceu, um aninho depois, acho que foi isso. Na verdade, quando eu estava voltando da licença maternidade, eu comecei a entrar naquela crise, né, que a mãe geralmente sente, a gente não quer deixar a criança, a gente quer estar juntinho, pertinho, vem uma culpa assim, sobrenatural, né, você dividir o trabalho, cuidar bem do seu filho. Então, nesse momento foi uma grande virada de chave para mim, porque a menina que eu era, né, tava com... acho que não tinha nem 2 anos de casada ainda. A menina que eu era antes precisava agora começar a tomar decisões. Precisava começar a olhar para o futuro de um jeito diferente, dessa forma, inclusive, mais madura que nós estamos falando agora, né? Quando você começa a se posicionar, você começa a ter que se perguntar o que você quer para a sua vida. E até aquele momento, eu tinha muitas certezas, muitas convicções sobre aquilo que eu queria para o futuro, aquilo que eu queria para mim, aquilo que eu queria para o meu relacionamento, para a família, enfim. Agora, uma coisa é você planejar dentro de um contexto, outra coisa é um bebezinho no seu colo para você cuidar e te mostrar dizendo o seguinte: olha, isso aqui que é vida de verdade, isso aqui que é realidade. Então, quem é você agora diante dessa nova realidade? Eu comecei a me fazer esse tipo de pergunta, né? A primeira delas foi exatamente o que eu queria para mim, para o meu futuro, para a minha vida diante desse novo papel, diante da maternidade, né? Se as certezas de antes, elas não se sustentavam mais, as certezas profissionais, as certezas do que eu queria para mim, o que eu iria adotar dali em diante, né? Quem era essa pessoa que eu estava me tornando enquanto mãe? E essas perguntas, elas me moveram, né? Elas me moveram para tomar decisões, para fazer outras escolhas, especialmente porque eu me sentia muito perdida, né? E hoje eu me identifico com as mamães que eu acompanho aqui, que tem essa mesma sensação de que você não é mais tão dona do seu tempo como você era antes. Você não faz tudo do seu jeito, do jeito que você quer, na hora que você quer, como era antes. Você não vai e volta do jeito que você planeja, como era antes, né? Porque agora você não cuida mais só de você. Você tem família e você tem uma criança. Então, os filhos vêm para nos colocar na seguinte condição que hoje eu tenho esse entendimento, naquele momento não. Mas eles vêm para nos livrar, na verdade, do nosso egoísmo. Em que sentido que eu falo que vem para nos livrar do nosso egoísmo? Porque antes deles você está ali centrada só em você. O que você gosta, o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer, como eu comentei agora, né? Dali em diante, você vai precisar gerenciar seu tempo, suas prioridades, sua vida, seu futuro, com base em não olhar só para você, mas olhar para o seu filho, olhar para sua casa, olhar para sua família. Então, eu que estava dedicada a finalizar um mestrado, olhar para a minha vida profissional em relação a seguir com o doutorado, que era algo que eu desejava, né? Que eu tinha planejado lá atrás e pensei, como que eu vou colocar isso dentro do contexto da maternidade? O que eu realmente quero para mim? Então, respondendo essa pergunta, como que a minha vida melhorou, eu destaco para vocês, né? Casamento, filhos, porque trazem a gente para a maturidade, trazem a gente para essa experiência onde você precisa deixar de ser menina e começar a realmente assumir a sua maturidade. E no contexto de desenvolvimento pessoal, quando a Manu chegou, eu precisei realmente fazer essa revisão de vida. Laís, como que você fez essa revisão de vida? Eu fui investir em mim. Gente, se você precisa se desenvolver na sua carreira,
você vai lá e faz um curso, faz uma faculdade, faz uma especialização. Se você tá lá criança, jovem, adolescente, precisa se desenvolver em várias coisas, você estuda também. Para tudo na vida, a gente estuda. Para tudo na vida, a gente se prepara, a gente se habilita. Agora, como que você se prepara para ser mãe? Como que você se prepara para o novo olhar que você recebe para a vida, para o mundo, depois da maternidade? O que realmente capacita a gente para isso? Eu diria que é nada, né? Não tem nenhuma experiência, nenhuma contexto, nenhum contexto, nenhuma situação que vai preparar você e dizer assim, agora você está pronta, vai lá ser mãe. Não existe isso. O que nos prepara é realmente os desafios diários que vão te mostrar a mãe que você quer ser, que vão te ajudar, que vão te questionar sobre o que você quer para o futuro, assim como eu coloquei, que vão pressionar você a realmente buscar uma revisão de vida baseado nesse novo lugar no mundo que você recebeu, nesse novo papel e redirecionar o seu caminho. E quando a gente está no meio do furacão, no meio do caos em relação a isso, você se sente muito perdida, não sabe o que fazer, né? Não sabe como agir, não sabe como se posicionar. Mas no momento que você dá os seus passos e começa a superar, você olha e fala, a melhor coisa que poderia ter me acontecido foram essas dificuldades, foram esses desafios. Então, retomando a pergunta, né? Quanto a como minha vida melhorou, que passo que eu dei em relação a desenvolvimento pessoal, foi a primeira questão, me tornar de uma certa forma inconformada com as minhas próprias crises, lutas e desafios, no seguinte sentido. Eu tenho uma situação em que me foi colocada a seguinte mensagem: ou você vai ser uma boa mãe, ou você vai ser uma boa profissional, ou você vai ter um casamento feliz e bem-sucedido. Escolha um ou dois, porque o outro pratinho vai cair, né? Você vai se frustrar, você vai andar arrastando essa hora aí. Pausou, voltou. Porque não existe aí uma mulher que vai ser feliz em tudo isso, que vai ser realizada em tudo isso. E aí, nesse momento, eu decidi que precisava ser diferente. Não é possível, né, que o mundo desse tamanho, todas as mulheres estivessem caminhando, carregando um peso nas costas, se sentindo cansadas, se sentindo exaustas, se sentindo incompletas, porque esse perderam de maternidade, casamento, casa, filhos, tudo isso junto, né? Então a primeira questão foi me conformar com isso e colocar o seguinte, não, para mim vai ter que ser diferente. Eu vou descobrir um jeito, eu vou encontrar alguém que está dando certo, eu vou ter resultados diferentes. E que resultados diferentes eu queria? Eu queria estar perto da minha filha, cuidar bem dela, e eu queria também estar realizada no meu trabalho. E houve um momento em que eu entendi a conexão entre essas duas coisas, na verdade entre três coisas, né? A conexão entre cuidar bem da minha filha, estar realizada profissionalmente e ter um casamento, vida familiar saudável. Tá pausando muito, né, gente? Deixa eu ver aqui em qual estou para ver se eu consigo melhorar. Só um minutinho. Deixar aqui só em uma e vamos ver se ajusta, se melhora. Tá? Então, nesse sentido que eu estou colocando, um momento em específico que você dá conta sobre como vida familiar, o seu relacionamento, a mãe que você é ou a mãe que você quer se tornar e a profissional que você é, como que isso está intimamente ligado, como que isso está conectado, né? Então, observar isso e perceber que pilares importantes que eu precisava olhar a minha identidade diante desses pilares, diante desses papéis, para realizar a minha vida. E hoje, quando eu acompanho as mães aqui dentro do nosso trabalho, as mentorias individuais que
nós fazemos, as mentorias em grupo que nós fazemos para as mães que querem o mesmo que eu fiz lá atrás, tem a mesma aspiração que eu tive lá atrás, né, Laís? Como dar conta daquilo que eu preciso, como organizar a minha vida. A gente passa por esse mergulho em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, para que você não seja alguém que não sabe o que quer para o futuro, que não sabe olhar as prioridades. E o que eu mais encontro aqui é isso, né? Mães que querem se organizar, que querem dar conta de um monte de coisas, mas quando eu falo sobre o futuro, os projetos, os sonhos delas, elas não têm isso muito claro, ou quando tem uma clareza sobre isso, acabam se perdendo nas coisas do dia a dia, não conseguem encaixar esse projeto, né? Não sabe definir no dia a dia, na rotina diária, o que é prioridade para ela, e ela acaba se envolvendo com muitas coisas, né? A gente faz muito, a gente se ocupa muito, a gente se move, corre de um lado para o outro para chegar no final do dia, da semana, do mês, do ano e falar assim, o que eu fiz? E aí, ao invés de acumular conquistas, você vai acumulando frustrações. Então, aquilo que eu trouxe para mim, hoje eu compartilho com as mamães que eu acompanho, né? Você que é mãe, mulher, profissional, esposa, pausou? Não sei se pausou, vou repetir, tá bom? Você que é mãe, mulher, profissional e esposa, tem tantas demandas, tem que cuidar de você também, você não pode negligenciar como que você organiza o seu tempo. Você não pode negligenciar essa revisão de vida para saber quais são as suas prioridades hoje, onde que você quer estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, né? Porque a sua casa, a sua família, os seus filhos, você mesma, todos dependem desse posicionamento. Quando a gente se sente perdida, frustrada, culpada, essa confusão nas suas emoções, ela se reflete no seu comportamento com o seu esposo. Provavelmente pode acontecer com você o que acontecia comigo. Eu olhava pro meu marido e achava que tudo era culpa dele. Achava que ele era que tinha que me proporcionar realização, felicidade, satisfação em todas as coisas. E olha só, gente, que responsabilidade você colocar no colo de alguém expectativas sobre você. Meu marido não é responsável por suprir todas as minhas necessidades, todas as minhas aspirações. Ele não é responsável por me fazer feliz. Ele não dá conta de responder tudo isso. Nem eu responder a ele se esse outro, né, se esse indivíduo está perdido em si mesmo. Olha que sério isso, né? Você está se sentindo perdida, você sabe quem você quer, para onde você vai, e coloca no colo do outro a responsabilidade de proporcionar a você satisfação, felicidade, realização. Isso não funciona. Provavelmente a outra pessoa pode mover o mundo e você ainda vai se sentir vazia, porque você precisa se reencontrar, né? Porque você precisa se achar de novo. Então eu também precisava disso, precisava me achar, precisava fazer perguntas para mim mesma. E foi investindo em desenvolvimento pessoal que eu cheguei até aqui, né, para estar com vocês e descobrir que a minha insatisfação, o fato de eu estar tão perdida naquele momento, na verdade passava primeiro por uma insatisfação no aspecto profissional, né? Eu queria encontrar uma atividade no mercado, né? Voltamos. Então, como eu estava falando, o meu reencontro comigo, né, esse despertar, ele passava por uma revisão, especialmente no pilar carreira, na minha vida profissional. Precisava encontrar algo complementar ao que eu fazia,
que me permitisse, que me trouxesse uma sensação de mais realização, de um trabalho com mais propósito, com mais significado, com mais sentido para mim. E me reencontrar nesse trabalho me permitiu, inclusive, ser uma mãe e uma esposa melhor. Porque quando você tá bem, quando você tá inteiro de si mesma, você consegue ser mais presente. Presente na vida dos seus filhos, presente na sua casa, presente no seu relacionamento. Quando a gente tá mal e tá frustrada, a gente reflete isso no nosso comportamento. Ou você fica impaciente, você fica nervosa, você fica intolerante, você fica irritada com pouca coisa, você com uma circunstância à sua volta, culpa todo mundo, menos traz a responsabilidade para você, né? Então era assim que eu me sentia. E o que me fez realmente parar de ficar patinando, né? E sair do lugar foi, primeiro, eu não sou vítima dessa situação, não sou vítima da circunstância, eu não sou uma vítima da maternidade. Ai, tadinha de mim, não consigo fazer nada, não dou conta de nada por causa dos meus filhos. Sair dessa condição e me perguntar de que maneira eu posso, né? Então, me perguntando de que maneira eu posso, eu fui investir em mim mesma, né? Em autoconhecimento, em processos de desenvolvimento pessoal que me permitissem, né? Me reconectar, me reencontrar, saber quem que eu era, fazer planos para o futuro, porque não tem nenhum lugar, né, nenhum curso, faculdade, MBA, nenhuma dessas experiências anteriores me ajudaram a responder tudo isso. Então, é um momento que você olha para você e diz o seguinte: vou investir em mim, né? E aí você vai fazer um acompanhamento individual, um processo de coaching, um processo de mentoria, você vai fazer algum treinamento, alguma coisa que te ajude a realmente olhar para esse futuro, fazer essa revisão, né, a partir da sua nova perspectiva. Foi isso que eu fiz, depois eu nunca mais parei, cheguei aqui, continuo fazendo isso primeiro por mim mesma e depois pelas mamães que eu acompanho, né? Então a vida tomou outra cor, tomou outro sabor, porque eu não sou mais vítima das minhas circunstâncias, né? Eu sou uma mulher que aprendeu sobre o meu próprio protagonismo, né? O que é o protagonismo? Exatamente quando você sai da cadeirinha de plateia, né? Da sua própria vida, né? Quando você sai desse ponto de se sentir vítima de tudo que te acontece e você entende que você é a atriz principal, né? Que você é a personagem que está gerenciando tudo isso. Então, ninguém vai parar a própria vida, né? A vida não vai parar para você recolher os seus cacos. Não vai. A vida está acontecendo, as coisas estão acontecendo e quem precisa se acolher, quem precisa se posicionar, quem precisa ter uma nova visão, mudar a mente, mudar os pensamentos, é você, né? Então, no momento que a gente enxerga isso, as coisas começam a mudar. As coisas começam a melhorar. Os resultados vão vir no seu casamento, os resultados vão vir na sua maternidade, os resultados vão vir na sua carreira, porque você está tirando ali, né, os obstáculos. Quais são os obstáculos? As nossas próprias justificativas. As histórias que a gente conta pra gente mesma, né, para não sair do lugar. As histórias que a gente conta pra gente mesma que estão tirando de você o seu poder de realização. Né? Que historinhas que a gente vê por aí? Aqui com as mães que eu acompanho, as minhas também, primeira questão era esse lugar de vitimismo que a gente, né? Ah, tudo tá ruim pra mim, meu marido não me ajuda, esse trabalho aqui, meu Deus, as coisas não mudam, as pessoas, né, não me deixam fazer nada. Sabe quando você vai trazendo essas coisinhas pra você? E de fato, os desafios são reais, os desafios são legítimos, mas existe diferença entre você se posicionar sendo vitimizada por tudo que te acontece e você se posicionar como protagonista, né? A protagonista, a mãe protagonista, ela olha para tudo isso e fala assim: ok, né? Sou mãe de 1, de 2, de 3, de gêmeos, sou mãe de uma criança pequena, essa é a minha vida, essa é a minha realidade. Ok, meu parceiro
não está dividindo comigo as responsabilidades como eu gostaria. Ok, o meu trabalho nesse momento não me traz a satisfação que eu gostaria de ter. O que eu posso fazer dentro dessa realidade? O que está no meu poder? O que está ao meu alcance? Quais são os primeiros passinhos que eu posso tomar para mudar a minha própria realidade? Porque agora eu não sou mais uma menina que o pai, a mãe tomam decisões por mim, fazem escolhas por mim. Eu sou uma mulher adulta, responsável por uma casa, por um lar, né? Dividindo responsabilidades num relacionamento e cuidando de um ser humaninho. E que trabalho mais desafiador existe do que você ser mãe? Né? Se você tem lidado com isso, apesar dos perrengues, e tem aí no seu coração arde o desejo de ser uma mãe cada vez melhor, eu acredito que você é capaz de realizar muito mais coisas. Coisas maiores que você nem imagina ser capaz. Né? Você é maior do que você imagina apenas pelo fato da natureza ter te dado presente de você ser mãe. Algumas acham que isso é um fardo, que é um peso, e eu entendo o sentimento de cada uma, né? Os desafios de cada uma, mas nós precisamos fazer as pazes com a nossa realidade de uma vez por todas para olhar para o nosso futuro, tá? Então, de uma forma assim, completamente sem roteiro, seria essa resposta que eu traria aqui para a mamãe que perguntou para mim como que a minha vida mudou, como que o meu contexto mudou. Vou trazer aqui uma outra pergunta também, que é o seguinte. Deixa eu abrir aqui que eu perdi, saiu do lugar que eu tinha separado. Só um segundo. Vamos lá. Também, para Facebook e YouTube. Olha aqui, pergunta aqui parecida com o que nós comentamos ontem, né? Laís, como eu posso conciliar vida, carreira, mãe de trigêmeos, esposa, mulher, sem ficar preocupada com receios ou com culpa? Só de ler já dá cansaço, né, gente? Olha aqui. Como eu posso conciliar vida, carreira, mãe de trigêmeos, esposa, mulher, ufa, sem ficar preocupada com receios e com culpa? Realmente, muitas vezes nós nos sentimos assim, sendo puxadas de um lado para o outro, com tantas demandas, com tantos cuidados. Mas uma pergunta que eu já fiz, eu acho interessante compartilhar aqui com a gente, trazer aqui para vocês. Eu estava numa conversa outro dia com meu esposo, e eu não me lembro exatamente o contexto da nossa conversa, mas nós entramos no assunto da culpa, né? Da culpa materna, que é exatamente o que essa mãe está falando aqui, né? Como experimentar, passar por tudo isso, dar conta de todas essas demandas sem receio, culpa, preocupação. E o meu marido vira para mim e fala assim: você sente culpa? Mãe sente culpa? Como se fosse uma coisa assim que ele estava descobrindo. Essa pergunta é óbvia, né? Não tá assim escrito na testa que nasce uma mãe, nasce a culpa junto. E eu comecei a observar não somente o comportamento dele, mas o comportamento masculino, e isso me trouxe um aprendizado, né? Qual aprendizado? Eles são tão mais simples e mais práticos com as coisas do dia a dia em relação a não problematizar demais as questões emocionais, principalmente, do que a gente, né? Pelo fato deles serem mais racionais, um pouco mais frios, isso traz um contexto de agir com mais praticidade em algumas coisas do dia a dia. A gente não, às vezes a gente pega uma questão, um ponto e problematiza ele demais. Exemplo, assim, Laís, como dar conta da maternidade, do trabalho, dos filhos, do casamento, da casa, do marido, sem preocupação? Gente, primeira questão, a gente estava falando agora há pouco aqui sobre maturidade,
sobre maternidade, sobre relacionamento, aonde que, dentro desse contexto que nós estamos falando, que existe uma vida completamente sem preocupação. Nós somos seres humanos, a gente se envolve com as coisas, a gente se preocupa. Agora, a diferença é como caminhar em relação a essas preocupações que você tem com um pouco mais de leveza, né? E aí eu tenho aprendido aqui, olhando para o meu parceiro, a racionalizar menos as coisas, sabe? A ser mais prática, a ser mais simples, né? Em outras palavras, olhar quando é que eu estou fazendo tempestade em copo d'água, né? E o que de fato é complexo. O que é complexo no meu dia a dia lidando com essas questões e o que é tempestade em copo d'água. O que eu chamo de tempestade em copo d'água é a gente querer essa vida sem preocupações. As preocupações vão existir. O ponto é a pessoa que se preocupa. Quem é esta pessoa que se preocupa? Como você gerencia o seu mundo emocional, os seus pensamentos diante dos desafios diários? Você transforma tudo aquilo em um cenário tenebroso ou você lida de uma forma mais simples e prática? Você faz as pazes com a sua realidade e fala, ok, o que posso fazer, né? Ok, não posso fazer nada, vou ficar aqui tranquila. Então não é sobre as preocupações da vida, elas vão existir, mas quem você está se tornando diante das preocupações da vida. E isso é tão importante falar, porque novamente a gente entra no contexto de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, né? Porque não tem escola que a gente tenha vindo anteriormente, banco de escola, de faculdade, de especialização, de mestrado, de doutorado, que te habilite. Você vai precisar olhar para quem você está se tornando e falar assim, nesse ponto aqui eu preciso me desenvolver. Nessa específica eu preciso aprender, né? Como ser mais paciente, como melhorar a minha comunicação em casa, como me tornar uma boa ouvinte em casa, né? Como trazer as pessoas para aquilo que eu tô querendo compartilhar, dividir com elas, como dividir responsabilidades com o parceiro, como falar com o meu filho de uma forma que ele escute, como me conectar com ele, como saber o que eu quero para minha vida profissional. Entende? Então, nós estamos esperando por algo, nós temos essa expectativa, né, de que você vai, ao longo do tempo, em algum momento da sua vida, se tornar pronta para dar conteúdo para essas coisas. Se tornar madura, lidar com isso de uma forma simples e fácil do dia para a noite. Esse dia não vai acontecer. Ele não vai chegar. Eu preciso te contar isso. Preciso te falar isso. Se eu não me posiciono para olhar o que precisa ser ajustado e realmente investir naquilo que é importante para mim, naquilo que é caro para mim, aquilo que é inegociável para mim, não vai ter esse dia que milagrosamente eu acordei, mas hoje, nossa, eu tô muito mais paciente. O que você fez? Nada, não fiz nada. Simplesmente me tornei mais paciente. Nossa, mas meu casamento tá maravilhoso. Meu marido adivinha meus pensamentos. Faz por mim coisas que nem eu sei que eu quero. O que aconteceu que isso veio a se tornar sua realidade? Não fiz nada, só, né? Então, não há uma mudança ou transformação de vida importante para você, essas competências, essas habilidades de vida, que não seja eu que me levante e comece a agir. Nem Deus, olha só o que eu vou falar para você não interpretar errado. Nem Deus vai fazer isso por você. Nem Deus. Deus, ele vai trazer o que pra gente? Ah, filha, você quer ser uma mãe melhor? Você quer ser uma mãe mais paciente? Você quer ter mais convicções? Você quer ser uma mulher mais assertiva, melhorar sua comunicação? Deus me ajuda, Deus faz isso em mim. O que ele vai te trazer?
Ele vai te trazer situações, oportunidades, né? Momentos até de caos serão permitidos para você desenvolver essa habilidade. Vai colocar pessoas para te ajudar no seu caminho, ou você mesmo vai buscar, né, esses mentores, esses parceiros que vão te dizer, ó, isso aqui que você está fazendo não é dessa forma, esse caminho é assim, esse caminho é assado, né? Então nem Deus faz por nós, sozinho. Ele permite situações para nos capacitar, para nos habilitar. Porque aqui, ó, a vida é campo de batalha mesmo, de crescimento. Então, aqui para mim, que ela quer ser mãe profissional, mãe de profissional, cuidar da casa, dos filhos, sem tanta preocupação, né? As preocupações, elas estão aí, elas estão presentes. O ponto é, como eu me desenvolvo para lidar com elas de uma forma mais simples, mais prática e mais leve, né? Uma forma mais, como eu coloquei aqui, sem fazer tempestade em copo d'água. Em relação à culpa, né, que foi colocado aqui pra gente também, eu aprendi algo muito especial sobre culpa, que é o seguinte: eu posso transformar a culpa em algo que vai trabalhar a meu favor. Como fazer isso, Laís? Porque todos os dias eu me sinto culpada. Meu filho chega pra mim, mamãe, vem brincar, mamãe, você não passa tempo comigo, ou sente culpada quando tá no trabalho, porque quer ficar com o filho, ou está com o filho e fica culpada e frustrada porque tem que cuidar do trabalho, e assim na mesma direção. Né? Transforma a culpa em responsabilidade. Inclusive, substitua esse termo. Toda vez que você estiver se sentindo mal, estiver se sentindo desconfortável, estiver se sentindo pressionado em relação a esse sentimento específico e você identificar que é culpa, coloque a seguinte pergunta para você: o que é a minha responsabilidade nesse assunto, nessa questão aqui? É tempo com meu filho tá trazendo questões para mim, me cobra. E eu sinto mal. Qual é a sua responsabilidade nesse contexto? O que está no seu poder fazer e agir? E aí, não vai entrar naquele ponto, por exemplo, eu me sinto mal, eu me sinto culpada por ter que trabalhar. Gente, tem uma frase super assertiva aí que diz que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho nos ensina, o trabalho nos direciona. Aqui comigo, meu trabalho me faz uma mãe melhor. Ser mãe me faz uma profissional melhor. Então você não precisa se sentir culpada porque você precisa trabalhar e nem porque você quer trabalhar. Porque em uma situação específica onde você esteja em casa também tem trabalho. Né? Porque o trabalho faz parte da vida adulta. Quantas mães eu recebo, acompanho aqui? Laís, eu tenho ajuda, né? Eu tenho uma babá, eu tenho uma funcionária, uma pessoa que colabora comigo, que me apoia, e mesmo assim eu não dou conta. Mesmo assim eu vivo correndo. Ô Laís, eu estou integralmente em casa, e mesmo assim eu não consigo me organizar. Então o ponto não é porque você trabalha, é porque você não sabe organizar seu tempo e as suas prioridades. Tá? Então, não há problema em nós trabalharmos. Há problema em nós não gerenciarmos o nosso tempo diante de tantas demandas que nós temos. Maternidade, casamento, casa, os nossos filhos, nós mesmas, tudo isso junto é a vida acontecendo. Tudo isso junto é a vida acontecendo. Fique em paz. Fique em paz. A questão é como gerenciar o meu tempo. Como revisar as minhas prioridades, parar de querer dar conta de tudo o tempo inteiro. Achar que você tem que sozinha dar conta de tudo o tempo inteiro e saber magicamente como se organizar. Não, é processo de desenvolvimento, meninas. Assim como eu respondi aqui no início do nosso conteúdo de hoje, com a mamãe que trouxe para mim, Laís, como que você melhorou a sua vida? Né? Foi me desenvolvendo. Foi investindo no meu crescimento pessoal, porque tudo é sobre desenvolvimento pessoal.
Os resultados da minha vida profissional se referem a quem eu tenho me tornado na minha vida pessoal. Os resultados na minha vida afetiva se referem ao meu nível de desenvolvimento pessoal. Os resultados na minha conexão com os filhos, meus familiares, não tenho tornado é reflexo dos meus resultados na minha vida, no meu desenvolvimento pessoal. Então, dificilmente, né, essas áreas importantes para nós, nosso crescimento financeiro, na carreira, nos relacionamentos, no cuidado com os filhos, dificilmente eles vão superar o seu nível de desenvolvimento pessoal. E é por isso que eu preciso trazer esse despertamento aqui para você. Por que nós estamos patinando, nos sentindo culpadas, cansadas, sobrecarregadas? Porque a gente não para as pausas, fazer perguntas, a nossa vida e investir no nosso desenvolvimento pessoal, né? Você quer que do dia para a noite as coisas funcionem sozinhas e não é assim. Eu preciso estudar para me tornar uma engenheira. Eu preciso estudar para me tornar uma médica. Eu preciso fazer um mestrado, um doutorado para me posicionar e me destacar na vida acadêmica. Você precisa estudar também para ser a mãe que você precisa ser, que você quer ser. Você precisa estudar também para melhorar o seu relacionamento. Você precisa estudar também para organizar o seu tempo e as suas prioridades, né? Só que isso não está dentro de um contexto de um ensino formal, de uma educação formal, onde você tem que, né? É a vida, a maturidade que vai te trazer aí essa necessidade. A maioria vai ignorar. A maioria vai achar que isso é coisa assim irrelevante e não vai dar atenção e vai continuar empurrando com a barriga, vai continuar apagando incêndio, vai continuar enxugando gelo, vai continuar patinando. Infelizmente, é assim. Enquanto a gente não decide colocar um olhar de atenção sobre as coisas que estão te incomodando, não vai mudar. Sabe por quê? Porque as coisas que eu não invisto intenção, anota essa, aquilo que eu não melhoro intencionalmente vai piorar espontaneamente. Porque o caos é natural. Se eu não faço nada, vai vir o caos, tá? Então, é nesse sentido que a gente precisa de estar presente, sermos intencionais, olhar para aquilo que está te incomodando e não se acomodar no que está te incomodando. Seja inconformada com o que te incomoda e não acomodada naquilo que te incomoda. Isso vai te ajudar a virar chaves que você nem imagina na sua vida. Tá bom? Então é isso que eu desejei compartilhar com você hoje. Se você já participar do nosso próximo quadro, na semana que vem, do Mentoria ao Vivo, você pode enviar uma mensagem para mim no direct dizendo eu quero participar do Mentoria, ou pode preencher o formulário no link que você quer receber essa ajuda aqui ao vivo, sem ficar com vergonha, com medo. Por isso que eu quero te dar esse presente, tá? Quem sai na frente, né? Quem se expõe, quem realmente demonstra estar comprometida, é contemplada. E como vocês aqui, trazendo essa oportunidade de uma consultoria ao vivo comigo, tá bom? Último recadinho de hoje pra gente fechar. Eu estou trazendo, contando para vocês, né? E nos próximos dias, nas próximas semanas, eu estou reservando 5 horários na agenda para os de 2021. Estão liberados, porque daqui a pouquinho o bebê tá chegando, e a agenda para poder receber vocês. Você precisa também se apressar, mandar uma mensagem para mim dizendo que quer a minha ajuda, que quer o meu acompanhamento. E depois disso, nós vamos conversar, vamos nos organizar para que você esteja aí nessa agenda antes do bebezinho chegar e não ficar para 2022, tá bom? Então é isso. Beijo no seu coração.
vou fechar aqui rapidinho nossa aula de hoje. Nós voltamos amanhã pro De Mãe para Mãe ao vivo às 7h30.